igrejas para alcançar as almas que ali estão. E nós, obviamente, não gostaríamos de que essas igrejas viessem a fechar por falta de dinheiro para pagar, para se manterem. Lembra? Trazei os dízimos e ofertas, né, para que haja mantimento em minha casa. Então, é importantíssimo que tenhamos aonde congregar, que essas portas estejam abertas para que as almas possam ali estarem ouvindo a palavra de Deus e congregando, fazendo então o cerimonial do corpo de Cristo, como eu já falei, né? Como eu já especifiquei aqui desde o começo da nossa conversa. Congregar é importante, gente. Não basta 2 ou 3 reuniões por ano, né? Porque existem realmente obras que até alugam espaços grandes e ali junta aquela multidão de pessoas, é uma maravilha, glória a Deus por isso. Entendam, gente, eu não estou criticando os trabalhos de A, B ou C. Eu estou falando que nós precisamos ter cuidado para não deixarmos de congregar. E não podemos, nós, de diversas denominações, desviar o dinheiro que é importante para pagar as contas. Se não pagar as contas, essas igrejas vão fechar. Principalmente que a maioria delas são aluguéis. Então, se a gente seguindo pessoas abençoadas que estão fazendo um trabalho muito bom através das redes sociais, mas elas ainda não têm igrejas onde você possa congregar. Estou falando que o importante é congregar, estar junto. Ajuntamento do povo de Deus, Manaim, sabe? O povo junto, fisicamente. Você só pode prestar culto, fazer o cerimonial do corpo de Cristo, certo? Estando junto. Onde tiver 2 ou mais reunidos. Jesus não falou isso acidentalmente. Ou como a gente diz na gíria, né? Falou por falar. Sem quaisquer ciência, ou sem quaisquer fundamento. Falou por falar. Não, todas as coisas que Jesus nos diz têm ciência, têm propósito. E grande propósito. Então, devemos continuar tendo cuidado em fazermos tanto o nosso ajuntamento nas igrejas aonde fomos chamados, né? Enquanto que essas obras, que são ótimas, ainda não tiverem com sacerdotes, pessoas capacitadas, tiverem corpo, né? Que tiverem contingente para chegar na sua cidade, né? Para chegar numa cidade grande como Salvador, por exemplo, cidade como São Paulo, ainda que você abra 2 ou 3 igrejas, é impossível você abranger. São Paulo é uma cidade gigantesca, gente. São Paulo é uma cidade do porte de Nova York, do que não deve nada a Tóquio, Nova York, Chicago, Londres, Paris. Tem uma cidade maior que ela ainda, Cidade do México. É enorme, gente. Aliás, eu acho que a cidade do México do México, né? Cidade do México, chama-se Cidade do México. Em contingente, acho que é a que tem maior população. Então imagine que se tiver uma igreja na cidade dessa, de dimensões territoriais enormes, não é suficiente. É necessário que, enquanto esses maravilhosos, eu digo assim, não é zombando, nem de forma alguma criticando também. Mas enquanto esses abençoados, eles não chegarem ainda com contingentes, com pessoas preparadas em nossas cidades, perto de nós, onde pudermos congregar, é necessário, sim,
E mesmo quando chegar, é necessário que essas portas que Deus abriu aí na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade, que essa igreja continue. Então temos que ter temos que ter cuidado com com esses trabalhos, com essas obras que não podem parar. E também o cuidado de congregar, porque reuniões em que você participa 1 ou 2 vezes por ano, porque o homem de Deus, né, ele é corpo. E para ele estar presente, ele ou ela estar presente, não pode estar em várias partes. O próprio Jesus Cristo, lá no livro de João, no capítulo 14, ele faz ele fala sobre esse assunto. Ele disse que iria para o Pai, mas que ele viria, né? Então, ele indo para o Pai, era necessário que ele fosse para que ele viesse estar através do Espírito Santo, né? Em muitos de nós. Então, você lendo lá no livro de João, no capítulo 14, ali 13, 14, 15, Jesus fala fala do Espírito Santo. Na verdade, ele fala, ele ainda não tinha explicado exatamente o que era o batismo no Espírito Santo, evento que se deu após a sua morte, ressurreição e ascensão, né? Aí tem o dia do Pentecostes e tal, mas só que ali no livro de João, já Jesus dá uma fala sobre o Espírito Santo, que ele viria, e junto com esse Espírito de adoção, que é o Espírito Santo, Jesus e o próprio Deus também estariam e habitariam em nós. Entendeu? Aí o que vamos fazer? É de suma importância congregar. O Espírito de Deus, na verdade, está sobre vários homens e mulheres, tanto pastores, pastoras, bispos, apóstolos, pastores regionais e nos membros. Jesus está hoje, nesse momento, ele está comigo e está com você. Jesus já está dentro de nós, entendeu? A nossa participação em congregar é a formação, ou seja, é uma prestação de culto, ou seja, um cerimonial ao corpo de Cristo. Isso não pode deixar de acontecer. Você membro da sua igreja, é importantíssimo sim que você procure alcançar, né? A gente fazer sempre, retirar o que é bom, reter o que é bom. E as redes sociais, ou seja, a internet, traz muita coisa boa. Mas vamos cuidar de que portas de igrejas que são também de Jesus Cristo, elas venham a ter como subsistir. Então, muitos pregadores estão fazendo trabalho como eu estou fazendo aqui agora através da internet. E se vocês quiserem nos ajudar, é bom, porque é importante que a gente um dia possa ter aí na sua cidade alguém para falar a respeito do nosso ministério, né? Falar de Jesus Cristo. Vocês podem reparar que as igrejas pregam todas o Evangelho, mas existe uma forma diferente de cada uma delas, um dom diferente. Falam sobre o mesmo Evangelho de uma forma, não diria que é algo como se fosse o sotaque diferente. E ali são estratégias de Deus para alcançar o coração das pessoas. Meu pai, ele era um católico, mas um católico daqueles que dizia que ia morrer católico. Mas
eu vi várias vezes chorar, vendo pregações de pastores que ele dizia: esse homem aí, se ele não for sincero, eu também não sou. Porque ele está falando do coração, a verdade. Ele gostava muito das pregações de Jimmy Swaggart. E também gostava muito das pregações de R.R. Soares. Ele dizia que sentia sinceridade. E eu via Deus trabalhando. Meu pai, antes de morrer, isso me contaram depois, porque eu estava em serviço e durante 10 dias eu não vi meu pai. E quando eu recebi a notícia, ele havia falecido. Mas disse que nos últimos 10 dias ele disse: quero ver Gerson, porque ele vai trazer aqui os crentes para orarem por mim. Olha que ele não aceitava visitas, né? Ele estava já no leito e me disseram que durante 10 dias ele disse: olha, nós somos católicos praticantes, tradicionais. Mas vocês, disse para as irmãs dele, né? Família dele. Ele estava morando em casa que foi casa do pai dele, então a família ainda tinha irmãos reunidos ali. E ele disse para as irmãs dele que recebessem bem os crentes, quando os crentes fossem lá, para ministrar ele. Eu fiquei sabendo disso depois. E ele tinha me dito: Gerson, qualquer dia, se eu quiser, eu falo para você. Aí você traz aqui os crentes para orarem por mim. Ele já estava no leito já e a gente, todos nós pensávamos, até ele pensava que ainda ia levantar, né? E ele quis muito, durante aqueles 10 dias que eu estava ausente, me ver para eu... E eu já tinha também falado com o pastor. Eu orava a Deus para que isso acontecesse. Então, gente, olha, tem vozes que tocam o coração das almas. Minha mãe foi vizinha de uma crente assembleana e elas ficavam conversando durante horas, 2, 3 horas, elas conversavam, eram amigas. E uma vez minha mãe chegou a fazer a visita a uma igreja evangélica, né, Assembleia de Deus. Uma vez, em mais de 15 anos,